Bom, pessoal, permita-me primeiro sintetizar aqui algumas lembranças que o mundo teve da Segunda Guerra Mundial, que ela termina em 1945. Algumas linhas de raciocínio determinam que terminam com a morte de Hitler, outro termina em outubro, mas por fim, a guerra é terminada, passos são significativos para que a paz continue sendo estabelecida no mundo, para que não acontecesse mais guerras. Então, há algo simbolismo, como a ONU e alguns tipos de organizações começam a ser formadas para que isso não acontece mais, né? E mesmo assim, ali por volta de mais ou menos 1947, 1948, você via na Europa alguns aviões, né, voando, né, em determinado espaço aéreo, porque o mundo ainda estava caminhando para uma síntese de paz, né? Mesmo que com esses voos e treinamento ainda temiam que a guerra voltasse ou alguma explosão de alguma opinião de uma nação contrária acontecesse, então alguns ensaios de guerras ainda estavam acontecendo. Mas o ensaio principal era que a paz continuasse a ser estabelecida em todo o mundo, né? Então todas as lembranças em sinal de guerra era pelo menos influenciado a ser um pouquinho esquecidas, ficar só na lembrança mesmo, e que agora os passos agora seriam de paz, né? Então o mundo começa a ter aquele simbolismo de paz, e esse simbolismo começa a fazer parte principalmente daquelas pessoas que perderam muitos parentes na guerra, né? Se não perdeu parentes, perdeu pessoas mais próximas, e por fim milhões de pessoas, principalmente ali Europa, né, foram perdidas ou simplesmente voltaram da guerra com algum tipo de sequela, com algum tipo de, vamos dizer assim, de machucado emocional e sentimental, pior ainda com a perda de um ente querido ou algo desse tipo na guerra. Pois bem, por que eu estou falando isso? Né? Esse tipo de guerra estava acontecendo ali por volta de mais ou menos 720, 722 a.C. Né? Nações muito fortes, né, com simbolismo de guerra, simbolismo de batalha, estavam se enfrentando, né, para a conquista de território. É claro que o exemplo muito, vamos dizer assim, agressivo que eu coloquei aqui, a Segunda Guerra Mundial, mas ali por volta de mais ou menos 720, uma avassaladora estava tentando tomar a terra de Israel, né? Não só como que tentando há muito tempo, né, através de alianças. Isso daí estava acontecendo até nos tempos de Salomão, quando Salomão estava fazendo alianças em simbolismo de casamento com outros tipos de nações. Então ele casava, influenciava as pessoas a casar com outras pessoas de outras nações, para que aqueles processos de outras nações fizessem parte do povo de Israel, né? Isso também sintetizou também um pouquinho da divisão, né, do povo de Israel, mas a influência maior era mais a aliança que ele estava fazendo, influenciando as pessoas também a fazerem com outras nações vizinhas, porque você tinha comida emprestada, você tinha animais emprestados, você tinha colheitas emprestadas, e também você emprestava também, né? Então esses tipos de aliança era necessário, mas no tempo de Salomão isso daí ficou muito agressivo, né? E a consequência vem logo depois da sua morte, a divisão do território de Israel, ficando 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, sendo que o templo de Jerusalém continuava no sul, né, em Judá, e Roboão ficava ali com aquelas diretrizes, né, das pessoas da idade dele, tendo como o objetivo de governo, enquanto que Jeroboão estava começando a reinar no norte, e esse governo de Jeroboão sinalizou muito tipo cadeia mesmo, né? As pessoas não podiam sair do campo de Israel mesmo, não podia nem ir para o templo. As pessoas que queriam orar, né, se é que eu posso chamar esse simbolismo de oração, né, nesse tempo, né, não podia descer para o sul, porque Roboão ele cercou Israel a ponto de não ter esse tipo de pessoas que vão para o sul, principalmente dedicar sua vida no templo. Tudo bem que no templo tinha-se o serviço dos levitas, né, mas as pessoas que tinham aquele costume ou aquele método de fazer uma vez por ano, ou uma vez por mês, ou os tipos de sacrifício no templo, não se tinha mais. Por fim, o andamento dos reis, né, sendo constituído em Israel, que grandes linhas de raciocínio vão apontar que todos os reis que Israel teve são considerados maus, né? Dificilmente linhas de raciocínio vão apontar que algum rei de Israel foi considerado bom ou mais ou menos. A grande maioria vai definir que
os reis de Israel são considerados maus, diferente no sul, né? No sul você vê bastante linha de raciocínio se equilibrando com alguns reis que fizeram a vontade de Deus ou tentaram fazer a vontade de Deus, né? E grandes passos da reforma religiosa, da reforma própria, da dedicação de adoração e louvor ao templo e principalmente ao Deus vivo foi feito no sul, né? Para você ver que no sul alguns reis são maleáveis, né? São meio que caminhando para fazer a vontade de Deus, enquanto no norte você não via esse tipo de atitude. Pois bem, por volta ali de mais ou menos 720, 722, a Assíria, um grande rolo compressor, estava com esse resultado dessas alianças que eu citei, estava invadindo Israel, coisa que não se via há algum tempo atrás, não se ouvia, você só ouvia, mas não ficava com medo, não temia, mas agora estava temendo e tanto é que estava chegando. Enquanto isso estava acontecendo no norte, em Israel, no sul estava pelo menos o reino ali de Jotão, Acás, terminando o reino de Uzias. É aí que entra o livro de Miqueias, né? Miqueias, ele está no sul, né? Mesmo que ele cite alguns pontos do norte, mas ele é um profeta do sul, né? E a respeito desse livro, pelo menos, não é uma abrangência de um estudo bem definitivo, é pelo menos uma formação básica de opinião a respeito desse livro. Eu quero passar nesse vídeo. Então, deixa eu arrastar minha tela aqui e eu já vou para o próximo slide. Miqueias, né? Miqueias, deixa eu falar, pelo menos, ele é considerado o profeta Isaías, né, dos profetas menores, né? Lembrando aqui que profetas menores, profetas maiores não significa que falou mais com Deus ou falou menos com Deus, simplesmente é uma linha de raciocínio de definição de conteúdo de escrita, né? Então você vê profetas menores devidamente com algumas escritas, algumas divulgações de escritas bem menores mesmo, enquanto que os profetas maiores a abrangência é maior, né? Muito provavelmente ele é contemporâneo de Isaías, né? Isaías, você, assim como Daniel, tem muitas pontuações políticas, né? Porque eles viveram muito perto dos reis, né? Enquanto que Miqueias, mesmo sendo contemporâneo de Isaías, Miqueias é uma pessoa de lado do campo, né? Como um Amós mesmo, né? Como você vê na tela aí, Moresete Gat, eu não sei se essa é a pronúncia, né, correta, mas ele é dessa cidade, né, e ele tem um chamado, deixa eu até complementar com esse versículo que está na tela aí, ó, Miqueias 7:18, deixa eu colocar aqui para eu ler e acompanhar com vocês aqui, ó. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Esse versículo, para muita linha de raciocínio, é o texto-chave do livro de Miqueias, né? É um texto que fala a respeito da ira de Deus, mas que acima disso está o amor dele. Vale lembrar aqui que os profetas dificilmente eles vão falar do futuro, tá? Principalmente no contexto de profetas menores e profetas maiores, ali bem Antigo Testamento mesmo. Os profetas, quando ele vai profetizar, ele vai falar simplesmente a verdade de Deus aos homens, né? Dificilmente ele fala do futuro. Quando ele fala do futuro, ele vai falar simplesmente do Messias e também da ressurreição, né? Esse é o futuro declarado a respeito do que é futuro para eles, né? Eles não ficavam profetizando assim, você vai ter sua casa, você vai ter seu carro. Esse tipo de profecia não se tinha muito nesse tempo, né? Profetas maiores e menores, e sim a pessoa se colocando como boca de Deus para a nação e para as outras nações também naquele tempo. Então esse texto-chave é uma síntese de que a santidade de Deus ela é pura, né? Tá explicado aí por que
as pessoas passam por dificuldade, porque Deus não se corrompe. Deus, ele não vai se envolver no problema, né, não vai se tornar o problemático para resolver o seu problema. Nós, com a nossa limitação de espaço e tempo, e isso consideravelmente através do pecado, nós cometemos erros, cometemos delitos, porque nós não sabemos do futuro. Simplesmente mal se tem o presente, o agora, né? Então o futuro, quem pertence é só Deus. É só Deus que está enxergando, ou, né, se eu estou constituindo o pleonasmo, que é só Deus que enxerga, né, o futuro. Então, por causa dessa limitação de onisciência que nós não temos, então por isso que nós cometemos pecado, cometemos erros, e tanto é que não é tipo como uma herança, mas herdamos, né, isso de Adão e Eva. Bom, é por causa disso, né, que a santidade de Deus sendo pura, o homem não tem a capacidade suficiente de pertencer à santidade de Deus, né? Não tem. Ele só tem isso através de Cristo, né? E Cristo, mesmo ele vindo, né, em pele humana, né, ele é totalmente divino e totalmente homem, totalmente humanidade. E mesmo assim ele não se envolveu com o pecado, né? Ele tem o corpo ali, de homem, né, de pecado ali, mas ele não se envolve com o pecado. Então, a referência exata da santidade de Deus é Cristo, né? E a referência de pecado não tem como, mesmo vindo de uma descendência de Adão e Eva, uma influência gigante do diabo e seus anjos, mas a referência de pecado é a humanidade, é o homem, é a mulher. O homem por si mesmo não tem a capacidade de estar na santidade de Deus, ele só terá isso através da graça de Deus, e a graça de Deus é Cristo, Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, esse versículo-chave segue praticamente igual em outros livros dos classificados profetas menores, né? Que Deus, ele é sim amor, ele ama o seu povo, ele dirige o seu povo, mas acima de tudo, Deus, ele explana, né? Ele demonstra mais a santidade dele, né? E por isso que aqui em Miqueias ele está sinalizando como é a santidade de Deus, que não aceita pecado, não aceita que se viole, mas que esse amor de Deus ao qual todos querem pertencer, que saiba também que Deus, através da sua misericórdia e graça, ele é santo, né? Nessa classificação de divindade que ele é santo. Então Miqueias, mesmo sendo de lá bem de uma cidade ao qual não se ouvia falar muito, ele, como Amós, simplesmente ele se declarava ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? Porque nessa época existiam muitas pessoas que se falavam: eu sou cheio de tal espírito, sou cheio de tal espírito. Tanto é que algum tipo de comunhão e de união estava acontecendo ali em Judá também, né? Mesmo com toda essa catástrofe acontecendo em Israel, mas em Judá estava caminhando, mesmo que estavam ouvindo a respeito de uma possível invasão, mas Judá não estava com tanto medo assim, né? E não se preocupava tanto com essa mistura de religiosidade e tipos de idolatria. Então, esses tipos de ocasião de se violar a santidade de Deus pode conferir em todas as situações, está envolvido através da idolatria, né? Você quer ter alguma coisa que substitua Deus, ou você quer preencher com alguma coisa ao qual Deus faz parte, você quer colocar algo no lugar de Deus, né? Aponte aqui, né, pelo menos aqui, 3 pontos, né, bem conclusivos mesmo do livro de Miqueias. Está aí na tela. Ele anuncia os pecados do próprio povo, anuncia a punição de Deus, e depois de tudo isso, né, de isso estar acontecendo, mesmo com essa anunciação, ele procura alimentar a esperança. A respeito do chamado dele, deixa eu abrir aqui na tela, Miqueias 3, versículo 8, está escrito assim, ó: mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel.
Então, Miqueias, não é que ele estava imitando as outras pessoas que também se falavam, né, que estavam em nome de algum espírito, mas Miqueias estava latentemente, né, divulgando a verdade de Deus para aquela nação, mesmo que a nação não estava ouvindo corretamente, mesmo ele sendo uma pessoa tipo de uma cidade desprezada mesmo, mas ele estava lá cheio do Senhor, né, cheio do Espírito de Deus, e ele se proclamava isso. Bom, se há uma aplicação pessoal, pegando desse contexto, devemos tomar cuidado, né, com tipos de pessoas que falam em nome do Senhor ou em nome de Deus. Deus está falando isso, Deus está fazendo isso. Deve tomar o cuidado com isso, porque muitas vezes a pessoa só está revelando a vontade dela, né, o que ela quer, a influência dos sentimentos e emoções dela, e não é simplesmente a vontade de Deus. Né? Tanto é que a grande maioria de briga de reinos, né, isso falando historicamente, né, toda a história, não bíblica, mas também bíblica, mas toda a história mundial, simplesmente a cronologia de poder era o trono, religião e depois família, né? Então você vê muito das nações, né, muito de alguns grupos de reinos brigando pelo trono e simplesmente matando pai, matando mãe, ou mãe matando filho, ou casamentos sendo arranjados com o próprio irmão, ou irmão matando um irmão mais velho, porque o que estava acima do poder era simplesmente o trono, né? E a família se preservava em último lugar. Então, primeiro era o trono, segundo a religião e terceiro a família. Então, por isso você vê nesses tipos de guerras, né, alguns tios arranjando casamentos com primos e por fim, porque o especial de poder deles era simplesmente o trono. E por causa disso valia-se tudo, né? Que falasse em nome de tal pessoa má, de alguma entidade maligna só para provocar medo. Então, aqui eu estou querendo situar aqui o campo que Miqueias estava vivendo, né, para ele estar profetizando. Né? A nação do norte estava em guerra, foi tomado praticamente pela Assíria. Israel estava todo com medo e Judá estava ouvindo burburinhos dessa guerra e também que poderia acontecer com Judá. Não aconteceu nessa época, mas acontece ali por volta de mais ou menos do ano de 580, 585 a.C., onde a Babilônia toma, né, Judá. E por fim, quando se fala, né, em punição de Deus, não é simplesmente o castigo de Deus, né? Não é simplesmente Deus está... você tem tipo aquela figura ministrado nos contos ou na filosofia ou na mitologia grega, né? Que tipo igual Zeus, que está com um raio na mão, esperando alguém pecar e tacar o raio, né, nessa pessoa e punir essa pessoa. Miqueias, principalmente esse rapaz, ele sinaliza estar cheio do Espírito do Senhor, mas quando ele fala de punição de Deus, ele sempre fala de disciplina. E essa disciplina está baseado na justiça de Deus. Deixa eu até complementar com Miqueias 6, capítulo 6, e o versículo 8, está dizendo assim, ó: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Na justiça de Deus, Ele quer que os salvos o amem, né? Na justiça de Deus, Ele quer que aquele que viola a santidade dele através da idolatria seja punido. Isso é justiça de Deus. E onde eu enxergo a justiça de Deus? Nessa época aqui que eu estou mencionando, não se tinha o exemplo do cordeiro vivo, né? O cordeiro que totalmente se sacrificou. Hoje nós enxergamos como Cristo, né? A base da justiça de Deus, não simplesmente a santidade, ao qual mencionei no começo do vídeo, mas a justiça de Deus, ela é baseada através na fala e nas atitudes de Cristo, né? Quer conhecer a justiça de Deus, em que Deus é justo e o que Deus pune? Veja a vida de Cristo, né? Então, nesse campo de chamado, né, que eu estou mencionando a vocês, está acontecendo todo esse burburinho de guerra, e essa guerra, e está lá Miqueias profetizando a respeito da verdade de Deus. Uma aplicação pessoal para deste contexto, né,
se Deus dá a palavra para você, né, você que prega, você que ministra, né, ou que você não faz parte de algum tipo de púlpito ou algum tipo de trabalho assim, a qual as pessoas veem você com muita frequência, né, mas se você está cheio do Espírito Santo e você percebe isso, né, então Deus ele pode sim usar a pessoa para falar não somente ministerialmente, mas também sentimentalmente, emocionalmente. Deus usa a pessoa sim para falar com a comunidade, né? E até mesmo para falar com o próprio líder, para falar com o próprio pastor. E a você que ministra, né, que está em ponto de evidência, né, ao ser cheio do Espírito Santo de Deus, que você fale sim a verdade de Deus e que não haja na comunidade esse preconceito que talvez pudesse estar tendo com Miqueias e Amós, né? Uma pessoa que provavelmente não está muito perto do rei, né? Não está no palácio, mas está naquela cidade ao qual ninguém dá nada. Então muitas vezes nós fazemos preconceito, né? Temos esse preconceito. Aquela pessoa é desse jeito, não teve nem estudo, não sabe nem ler, nem escrever, mora em tal cidade, em tal bairro. Você acha que essa pessoa pode ser cheia do Espírito de Deus? Miqueias e Amós dão uma prova que Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus ele usa quem quer e isso é baseado na justiça dele, é claro. Vamos para a próxima tela aqui. Deixa eu colocar aqui. Aqui está pelo menos uma cronologia, né, a respeito do que estava acontecendo com Miqueias, né? Eu já até mencionei isso um pouquinho antes, né, nos tempos de Jotão, Acás, Ezequias. E enquanto isso, a nação que estava invadindo Judá, invadindo Israel, né, que é a Assíria, né, e eu coloquei pelo menos os 4 principais líderes, né? Eles não consideravam muito ser rei, né? Mas chamavam de rei, mas eles eram mais líderes mesmo. 4 mais falados na Bíblia, né? Você tem, não sei se a pronúncia é essa, né? Eu sempre falei Tiglat-Pileser, né? Esse é o terceiro. O Sargão II, né? Grandes linhas de raciocínio vão definir que ele não fazia parte da descendência de Tiglat, né? Pileser. Né, ele simplesmente usurpou o templo, né, usurpou o trono, né, de Salmaneser, né, quinto. Né, ele usurpou, roubou, e outras linhas de raciocínio vão dizer que não, ele faz parte da descendência. Fazendo em conta aquela história que eu mencionei para vocês, que o que vale de especial no poder, primeiro vem o trono, segundo a religião e terceiro a família, né? Então as pessoas se passavam pela família, não estava nem aí, mas o especial que eles queriam ter era simplesmente o trono. Então esses nomes você não vê muito na Bíblia, mas quando se fala a respeito da Assíria, você tem esses 4 aí como se destacado, né? E a respeito alguma sinalização de que poderia acontecer entre a Babilônia e Judá, acompanhe comigo Miqueias capítulo 4, o versículo 10. Deixa eu colocar aqui. Miqueias 4, versículo 10. Está escrito assim, ó: Jerusalém, torça-se de dor e grite como uma mulher que está dando à luz, pois os seus moradores vão sair e morar nos campos, e depois irão até a Babilônia. Mas o Senhor os salvará e os livrará do poder dos inimigos. Bom, aqui você pode estar falando, Evandro, entrou em controvérsia, parece que ele está falando um pouquinho do futuro. Aqui, esse futuro aqui é algo que já está acontecendo para ele, né? Então já está tendo um burburinho que o que está acontecendo em Israel, do jeito que nós estamos caminhando aqui em Judá, mesmo que nós estamos um pouquinho longe de lá, está para acontecer aqui, né? Vai acontecer aqui e será tão avassalador que as pessoas vão querer sair daqui, não vão conseguir sair, e as pessoas que saírem elas vão sofrer, né? Então, sabe aquela pessoa desprezado, né? Aquele preconceito, o profeta falando isso, acha que uma nação como Judá, nós temos o templo, você acha que vai ser destruído? Então não estava dando muita importância, mas na verdade Deus, através dele, estava assim formalizando que a verdade de Deus, a vontade de Deus como punição, né? E essa punição é como disciplina, e a disciplina é baseada na justiça que o próprio Deus fez, estava para acontecer. Não se saberia quando, mas que estava para acontecer.
Vamos ir para a última tela, né, pelo menos dessa linha de raciocínio que eu estou propondo aqui. Aqui está mais um resumo a respeito do livro de Miqueias. É um resumão bem basicão mesmo, né? Aliás, Jesus até cita, né, um pouco se eu não me engano, deixa eu abrir aqui com vocês aqui. Está em Mateus, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Mateus 2,6. Aqui, ó. Jesus cita o próprio escrito de Miqueias. Está escrito assim, ó: Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Essa citação é feita pelo próprio Miqueias, que está lá em Miqueias. Vou abrir aqui com vocês aqui. Miqueias 5:2. Tá aqui, ó. O Senhor Deus diz: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Uma aplicação pessoal para esse contexto, né, de comparação. A Bíblia, ela não foi feita de um dia para o outro. Sabe aquele detalhe de adágio? Papel aceita tudo, né? Qualquer coisa. A Bíblia foi contado em um tipo de império, foi editado em algum tipo de poder. Pode ter ocorrido isso sim, mas a palavra de Deus, a inspiração, a Bíblia, a inspiração de Deus, ela não foi feita de um dia para o outro. Existem situações e profecias que acontecem 300 anos depois, 500 anos depois, em cidades ao qual até duvidavam e até imaginavam que não ia acontecer. Pois bem, acontece. Então a Bíblia, ela é um livro que se cumpre, né? Se alguém perguntar a você por que você crê na Bíblia, por que você acredita na Bíblia, simplesmente porque ele é um livro que se cumpre, né? Sem mencionar, né, campos escatológicos. Quando nós olhamos para o mundo hoje, nós pelo menos percebemos algum cavalgar de pelo menos dos 4 cavaleiros do Apocalipse já estarem prontos para cavalgar no mundo de hoje, né? Bom, escatologia depois, mas você percebe que a Bíblia não foi feita, né, de uma hora para outra, e as citações, elas não simplesmente são feitas através de Cristo, e também Paulo usa muito citações do Antigo Testamento também, mas que é um livro que se cumpre, né? Não é só de breve citação, é um livro que se cumpre. Miqueias aqui, nesse slide que está apontando na tela aí, Miqueias, ele é um livro cheio de avisos, né? Eu vou até entrar em detalhes. Eu coloquei aqui pelo menos alguns, são vários, né? São cheios de avisos, mas deixa eu acompanhar aqui pelo menos Miqueias capítulo 1, o versículo 8. Deixa eu colocar aqui. Por isso eu choro e grito de dor em um sinal de tristeza. Ando descalço e nu, né, uivando como uma raposa e soltando gritos de dor como uma avestruz. Era muito típico, né, as pessoas sinalizarem quando não estavam satisfeitos com alguma coisa ou revoltados com alguma coisa. Elas simplesmente demonstravam isso através do seu corpo, né? Então, aqui, como alguns outros profetas também fizeram, né, assim, não somente como dos profetas maiores e menores, mas você vê também ali nos campos de registro de Josué, também no Pentateuco também, usando o corpo como expressão de revolta, como expressão de que não está satisfeito. E aqui Miqueias, ele sinaliza para o povo que isso vai acontecer e vocês não estão dando crédito, e eu aqui com essa minha revolta, com essa minha sinalização, que não é em vão, né? Eu estou aqui revoltado com esses tipos de atitude que vocês estão tendo, para demonstrar o quanto Deus está irado com esse tipo de nação, né? Então você vê também tipos de choro e lamentação através do livro de Miqueias. Efeitos da idolatria, no próprio capítulo 1, o versículo 6, deixa eu colocar aqui o versículo 6 e 7, está escrito assim, ó: Por isso o Senhor diz: Eu farei com que a cidade de Samaria, citando o reino do norte,
Vire um montão de ruínas em campo aberto. Farei com que seja um lugar para a plantação de uvas. Farei com que as pedras da cidade rolem monte abaixo e que os alicerces das casas de Samaria fiquem aparecendo. Versículo 7. Todas as imagens estão destruídas, toda a riqueza conseguida à custa das prostitutas dos seus templos pagãos será queimada, e todos os ídolos virarão um monte de ruínas. Tudo o que foi comprado com o dinheiro das prostitutas será usado para pagar as prostitutas em outros templos pagãos. É mais ou menos aqui, tudo será pago com a mesma moeda, né? Com o que a pessoa investiu em tal tipo de pecado, esse tal tipo de pecado virará contra ela, né? E se tratando para uma contextualização de uma aplicação pessoal hoje, tome cuidado com os tipos de atitudes agressivas que você tem com as pessoas que estão próximas, principalmente com você que é uma pessoa que está em evidência, né? Que as pessoas veem muito você pregar, veem muito você ministrar. Cuidado com os tipos de palavra ao qual você dirige, né? E muito mais ainda, cuidado com os seus tipos de atitudes, né? Porque pela linguagem de raciocínio, me parece que a cobrança ela é muito maior, né? A última análise ali, versículo 9, eu vou ler aí na tela está no versículo 9 até o 16, mas deixa eu ler pelo menos o versículo 9 do capítulo 1. Pois os ferimentos do povo de Samaria não podem ser curados, a destruição já atingiu Judá e está perto de Jerusalém, onde vive o meu povo. Aqui algumas pessoas zombando, Israel está sendo perseguido, está sendo invadido, mas também é o que eles fizeram. Olha os reis que eles fizeram. E Miqueias aqui está dando a própria moeda. Vocês estão olhando para lá, mas vai acontecer aqui no sul conosco também, com a gente também. E Deus, ele não vai ser menos injusto ou justo, né? O jeito que eles estavam considerando, né? Porque muitas pessoas estavam considerando Deus injusto. Então a disciplina de Deus, ela será igual. O que ele teve, o que ele está tendo com Israel, agora ele estará tendo com Judá também. Bom, outra sinalização que eu coloquei aí no slide, né? Avisos para os falsos profetas. Deixa eu, pelo menos para o vídeo não ficar muito longo, deixa eu ler pelo menos dois aqui, ó. Será humilhado, o capítulo 2, no versículo 3, está escrito assim, ó. Por isso o Senhor diz: vou fazer a desgraça cair sobre vocês, e vocês não escaparão. Será um tempo de sofrimento, e vocês não andarão mais tão cheios de orgulho. Olha só. A sinalização aqui é quando Deus ele vai tratar a respeito de liderança, a respeito de profecia, de como, se é que eu posso dizer esse termo, como consertar o termo profético. Deus, quando ele vai falar com o povo, primeiramente ele fala com os líderes. E esses líderes, na grande maioria das vezes, da linha de raciocínio, principalmente no Antigo Testamento, eles pertencem às vertentes falsos profetas, né? Então Deus, ele trata com muita rigidez a liderança, ele leva muito a sério, né, no quesito líder, né, a pessoa que está guiando o povo, a pessoa que está instruindo, que está aconselhando. Deus, ele leva muito a sério isso. E quando quando tem o registro de Deus dando uma disciplina através da justiça dele, a primeira cobrança a qual ele faz é com os líderes, é com os falsos profetas. Isso quer dizer que a quem não é líder, quem está só liderado, não está sendo cobrado por Deus, não vai se caber na justiça de Deus. Erroneamente você pensar assim. Eu estou dizendo que quando Deus trata com uma nação, com um povo, com uma comunidade, ele vai tratar principalmente através dos líderes, né? E como aqui está acontecendo, a maneira de guiar o povo, a maneira de conduzir o povo estava totalmente errôneo, né? Então Deus ele começa a tratar com esses líderes. Ele faz muito isso em Malaquias, né? No livro de Malaquias ele fala a respeito do templo, como que eles estavam tratando do templo, como que ele estava cuidando do templo, e Deus, através da disciplina dele, até mais rígido do que aqui tratado com Miqueias, Deus ele
ele executa aquele processo de ira dele. E você não vê muito o amor dele ali em Malaquias. Você vê mais a justiça de Deus sendo demonstrada na santidade de Deus, a revelação da santidade de Deus indo mais no mesmo nível, né? Não muito para o povo, mas sim para aqueles que conduzem, para aqueles que lideram o povo. E por fim, o livro de Miqueias também tem a sinalização de promessa. Deixa eu colocar aqui no capítulo 2, o versículo 12 e 13. Vai estar escrito assim, ó: O Senhor diz ao povo de Israel: Eu reunirei todos vocês que restarem e os trarei de volta para a terra prometida, como o pastor leva as ovelhas para o pasto ou as recolhe no curral. E mais uma vez as cidades do país ficarão movimentadas e cheias de gente. O versículo 13: Deus abrirá o caminho para o seu povo e eles sairão livres pelos portões da cidade. O rei, o Senhor, irá na frente e todos o seguirão. Talvez aqui as pessoas podiam até tirar sarro, né? Olha, o que está acontecendo em Israel não vai acontecer aqui e muito menos não precisaremos do refúgio de Deus, porque isso não vai acontecer conosco, né? E Miqueias sinalizando, vai acontecer sim a ira, como mencionei para vocês aqui versículos anteriores, mas como que também tem promessa nessa revelação da justiça de Deus. Deus, ele é justo com a promessa dele, né? Há limites, né, a respeito da vontade de Deus, né? Deus, ele não pode mentir e ele não e a palavra dele não volta vazia, né? A limitação dele a respeito do caráter dele é essa: ele não pode mentir, não pode voltar atrás, né? Em relação à onipotência dele, ele pode todas as coisas, mas desde que não fira a santidade dele. Ele mesmo, se é que eu posso dizer esse termo, o próprio Deus, ele respeita as leis que ele mesmo criou. Então a justiça dele está baseada no que ele é, né? Como ele não mente e a palavra dele não volta vazia, então não tem como Deus falar alguma coisa e acontecer 90% ou 99% ou 99,9%, não tem como. Se Deus fala, vai acontecer o 100% que ele falou. Pois bem, deixa eu voltar a tela aqui para eu terminar, pelo menos, essa linha de raciocínio que eu estou tendo com vocês aqui. Aqui, deixa eu colocar aqui. Tá aqui um pequeno do resumo do livro de Isaías, de Miqueias, né? Eu falando Isaías aqui, são contemporâneos, né? Que essa influência faça de você uma pessoa que despreze um pouquinho a idolatria, né? Despreze um pouquinho, sabe, aquele método de eu vou falar em nome do Senhor e fala de qualquer jeito e simplesmente só está expressando a sua vontade a respeito daquela pessoa ao qual você está falando. Então cuidado, né? Esses processos de idolatria podem causar em você uma muralha ao qual que você demorará muito para se levantar, né? Porque você vai estar acreditando tanto nisso, vai cair tanto e as pessoas vão se dispersar de você que você demorará muito para entender que você está fazendo errado. E não se esqueça, Deus é justo, Deus é fiel, ele não mente, ele não volta atrás e a santidade dele é pura e a justiça, a disciplina dele está baseada a respeito está baseado na justiça dele, e a justiça dele é a mesma linha de raciocínio a respeito da revelação da santidade, está em Cristo Jesus.